Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mas livrai-nos do mal. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu nome, Senhor. Glorificado e engrandecido seja o teu nome, Pai. A palavra de Deus nos diz no livro de Lucas, no capítulo 8, no versículo 21, a palavra de Deus ela nos fala assim: Jesus respondeu: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. O que Jesus estava querendo dizer aqui, quando ele estava ensinando as pessoas dentro de uma casa, e chegaram para ele e falaram: Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora te buscando. Estão perguntando por você aí fora. E Jesus responde isso para a pessoa: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. O que será que Jesus está querendo dizer quando ele diz que minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e praticam? Ou seja, Jesus está dizendo que a família dele, a família que Deus espera ter, a família que Deus está buscando, ele está buscando aqueles que cumprem a sua palavra, aqueles que fazem a sua vontade, aqueles que praticam a sua vontade, a sua palavra e não somente conhecem. Hoje em dia tem muita gente que conhece a palavra de Deus. Hoje em dia tem muita gente que sabe trocentos versículos de cor e salteado, conhece até a Bíblia toda. Todos os livros, sabe onde é que fica tal versículo, tal capítulo, tal citação, a história do personagem tal, sabe tudo da palavra de Deus. Mas não vive, não pratica. E esse versículo, ele está nos dizendo que se a pessoa conhece tudo e não pratica, ela não é da família de Deus, ela não faz parte da família de Deus, ela não está no rol de amigos de Deus, daqueles que são família, daqueles que são mãe, irmãos. Sabe, é uma coisa interessante a gente escutar isso, sabe por quê? E isso faz muito sentido. Porque o diabo, ele conhece a Bíblia toda. O diabo tentou Jesus com a Bíblia. Quando o diabo tentou Jesus no deserto, depois de Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, o diabo tenta Jesus com a própria palavra de Deus. Não foi com outra coisa, não.
foi com a própria palavra de Deus. Por quê? Porque o diabo conhece a palavra de Deus e ele é mestre em citar os textos da palavra de Deus pela metade, com meias verdades, trocando os contextos para nos trazer engano. Aquele que faz e pratica a vontade de Deus, a palavra de Deus, é família de Deus, é família de Jesus. Mas eu quero ir um pouco mais longe. O que é fazer a vontade de Deus? O que é fazer a vontade daquele que enviou Jesus para morrer por nós? O que é? O que será que significa fazer a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Tem muita gente que fala, olha, você precisa fazer a vontade de Deus. Mas quem é que sabe qual é a vontade de Deus? Porque não são todos que ouvem Deus falar. Não são todos que interpretam línguas estranhas a ponto de ter a revelação daquilo que Deus quer. E aí, como é que fica para nós fazermos a vontade de Deus? O que significa fazer a vontade de Deus? No livro de Lucas, no capítulo 11, no versículo 28, nós lemos assim: Jesus respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Ou seja, Jesus começa a nos ensinar o que é verdadeiramente a vontade de Deus. A vontade de Deus nada mais é do que a própria palavra de Deus. O que está escrito na Bíblia é a vontade de Deus. No Antigo Testamento, nós vemos os 10 mandamentos. 600 e tantas leis que foram dadas a Moisés e que ele passou ao povo de Israel. São leis de higiene, são leis de culto, são leis de comportamento, são leis de negócio, de justiça, de julgamento, de sacrifício, são diversas leis. Mas ela ficou no Antigo Testamento. Quando Jesus morreu na cruz, ele fez conosco uma nova aliança. Jesus, ao morrer na cruz, ele cumpriu toda a lei. A palavra de Deus nos diz que Jesus cumpriu toda a lei. Ele não veio anular, ele não veio revogar, ele não veio destruir, ele não veio apagar a lei. Não. Ele veio cumprir a lei. Por quê? Porque para nós, pobres, miseráveis pecadores, como eu, como você, nós não conseguiríamos nunca cumprir a lei. A lei, ela veio somente para nos mostrar o que era pecado. A lei, ela funcionou para nós como se fosse um espelho, aonde nós olhamos e vemos a sujeira no nosso rosto. Olha, o seu rosto está sujo. Então a lei veio mostrar para nós que nós estávamos sujos. Sujos no pecado, perdidos no pecado, perdidos na rebeldia contra Deus. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele cumpre toda a lei, paga o preço pelos nossos pecados e faz uma nova aliança de sangue conosco. Nessa aliança de sangue, ele pede que a gente acredite em Jesus, aceite o seu sacrifício na cruz e viva sem pecar. Procure ser o mais santo possível, o mais santo que nós podemos ser. Então, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, como está escrito lá no livro de João, no capítulo 6, versículos de 37 a 40, fala assim: todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei.
Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Presta atenção, olha só. Que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus é que a gente seja salvo. A vontade de Deus é nos levar novamente para aquela situação que nós estávamos lá no Éden, lá no paraíso. Uma situação de perfeita comunhão com Deus. A vontade de Deus é resgatar no homem o propósito da criação. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem para que o homem crescesse, multiplicasse, enchesse a terra de pessoas que adorassem a Deus por sua própria espontânea vontade. Que pessoas que amassem a Deus sem pressão, sem imposição. Pessoas que amassem a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer por nós. Pessoas que buscassem a face de Deus, a presença de Deus e não as suas mãos, não só aquilo que Ele pode fazer. A vontade de Deus é que Jesus viesse ao mundo, morresse por nós e resgatasse da mão do diabo a humanidade perdida, que se perdeu lá atrás e que ficou contaminada pelo pecado. A vontade de Deus é resgatar filhos semelhantes a Jesus para a honra e glória do Pai. Essa é a vontade de Deus. Então, quando nós vamos praticar a vontade de Deus, o que nós temos que fazer? Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso pensamento, com todo o nosso ser, e amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Lembra? Os 2 mandamentos que Jesus falou? Cumprindo esses 2 mandamentos, nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Então, para isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que andar dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que está escrito na Bíblia. Nós temos que conhecer a verdade, e a verdade vai nos libertar. Nos libertar para quê? Nos libertar de quê? Vai nos libertar do pecado e vai nos libertar para viver uma vida para Deus. Nos tira da escravidão do pecado, nos tira do preço de morte, de sangue, que nós deveríamos pagar pelo nosso pecado e nos leva para o reino de Deus, para viver fazendo a vontade dele, adorando a ele, glorificando e agradecendo a ele por tudo que ele nos dá. Fazer a vontade de Deus nada mais é do que vivermos em comunhão com os nossos irmãos. Vivermos de uma forma que nós estejamos sempre andando e caminhando para a santidade. Caminhando para chegarmos perto daquilo que Jesus é. Fazer a vontade de Deus nada mais é do que olhar para Jesus e crer que Jesus é o Filho de Deus que morreu por nós e que pagou o preço pelos nossos pecados. Então, quando o diabo chegar lá perto de Deus e falar, olha, você está vendo lá aquele gordo lá, aquele cara lá, o Rogério? Pois é, ele está pecando, olha, ele é pecador, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. E aí Jesus vai se levantar e vai dizer, epa, espera aí.
Ele realmente fez isso, fez isso, fez isso, mas eu paguei o preço pela vida dele. E ele está andando de acordo com os meus propósitos. Então você cala a boca, Satanás, porque você não pode acusar ele, porque eu já comprei a vida dele. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente ande, seja salvo, que a gente ande nos seus propósitos, fazendo aquilo que a palavra de Deus diz para que a gente faça. Cuidando das pessoas, ajudando as pessoas, tendo generosidade, tendo compaixão no nosso coração. A vontade de Deus é que a gente olhe para Jesus e veja em Jesus o Pai. A palavra de Deus nos diz que quando nós olhamos para Jesus, Jesus nos mostra o Pai. Certa vez Jesus estava falando com um dos seus discípulos e o discípulo disse para ele: Jesus, mostra-me o Pai. E aí Jesus falou para ele: você anda comigo há tanto tempo e não vê o Pai? Pois quando você olha para mim, você vê o Pai, porque eu só faço aquilo que o Pai manda. Eu só faço aquilo que o Pai designou para que eu fizesse. A vontade de Deus é que a gente ajoelhe, que a gente busque Ele, que a gente converse com Ele todos os dias, que a gente tenha um tempo de comunhão com Ele, um tempo verdadeiro na presença dEle. A vontade de Deus é que a gente esteja na presença dEle o tempo todo, durante todo o dia, conversando com Ele, falando, seguindo aquilo que Ele coloca no nosso coração. No livro de Efésios, no capítulo 1, versículos 9 e 10, ele diz assim: Jesus nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Aliás, Deus nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, a vontade de Deus é que a gente coloque tudo para Cristo, tudo para Jesus, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é por Ele. É isso que a palavra de Deus nos diz, que tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Quando nós lemos a palavra, o problema todo, sabe qual é? É que a gente tem preguiça, a gente não lê a Bíblia. A gente prefere escutar um monte de baboseira que as pessoas estão falando por aí, do que pegar a palavra de Deus e ler, estudar e entender o que ela está dizendo para nós. Porque a própria Bíblia é a vontade de Deus. Se você quer conhecer a Deus, você tem que ler a palavra de Deus. Porque é ela que nos traz aquilo que Deus tem para nós. Se você tem preguiça, se você não gosta de ler, se você não pega a Bíblia para ler e entender o que ela está falando, você nunca vai saber qual é a vontade de Deus. Nós não podemos andar em Deus, andar em Jesus, sem conhecer a Jesus. Sem ler a palavra de Deus, sem saber o que está escrito sobre ele, o que ele fez e o que ele continua fazendo em nossas vidas, no mundo todo, através do Espírito Santo, que ele entregou a nós depois que Jesus subiu aos céus. Porque Jesus veio, viveu nessa terra, ensinou o povo, apresentou o reino de Deus, foi crucificado, morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou. Então o nosso Jesus está vivo e ele subiu aos céus, mas ele vai voltar para nos buscar. E nesse meio tempo em que ele subiu aos céus, ele deixou para nós um outro consolador, ou seja, um outro amigo, um outro orientador. Aquele que nos diz quando nós estamos fazendo coisa errada.
Você já notou que quando você está fazendo alguma coisa errada, você sente um desconforto? Porque se você não sente, é porque a sua mente já está cauterizada e acostumada com o pecado. Aí é outra história. Mas se você é uma pessoa de princípio, de caráter, se você é uma pessoa que segue os princípios da palavra de Deus, você, quando está fazendo alguma coisa errada, você sente que está errado. Isso nada mais é do que o Espírito Santo trazendo ao teu coração aquele sentimento de falar: poxa, eu estou fazendo errado, deixa eu sair daqui. Não é essa a vontade de Deus, não é isso que Deus quer para mim. No livro dos Salmos, no capítulo 143, versículo 10, nós lemos assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Essa deve ser a nossa oração constantemente, diariamente, o tempo todo. Pai, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. O Espírito Santo, ele nos conduz à vontade de Deus. Ele nos leva, nos orienta a fazer a vontade de Deus. Quando você está fazendo alguma coisa e você tem paz no seu coração, é porque você está fazendo a vontade de Deus. Agora, quando você está fazendo alguma coisa que você toma uma decisão e não sente paz, aquilo te incomoda, não faça, porque você não está fazendo a vontade de Deus. É tão simples e tão claro. No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, a gente lê assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha só, aqui está dizendo para nós mais uma vontade de Deus. Qual é essa vontade? Que a gente seja agradecido, que a gente seja grato por tudo aquilo que nós temos, por tudo aquilo que nós estejamos passando, não importa se seja bom ou se seja ruim. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então a vontade de Deus também é que a gente seja agradecido em tudo. A palavra de Deus nos diz: em tudo dai graças. Sejam gratos, se contentem com aquilo que você tem. Se nós não somos gratos com aquilo que nós temos, como é que Deus vai derramar sobre nós mais coisas? Se nós não conseguimos agradecer a Deus por aquilo que nós já temos, mesmo que seja pouco, como é que Deus vai derramar sobre nós mais coisas? 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3, nós lemos assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Abstenham-se do adultério, da pornografia, da pedofilia. Abstenham-se do pecado da prostituição, do homossexualismo. A vontade de Deus é que nós sejamos santos como Ele é santo. Que a gente se achegue cada vez mais à perfeita varonilidade de Jesus, que é o nosso exemplo, o nosso espelho, o nosso alvo. Então, logicamente, na Bíblia tem muito mais coisas sobre a vontade de Deus e que nós precisaríamos estudar a palavra de Deus para saber, mas eu trouxe aqui só algumas coisas que nos indicam qual é a vontade de Deus.
Sabe para que nós precisamos fazer a vontade de Deus? Para ser considerados família de Deus. Como diz em Lucas 8:21, que nós já lemos no início. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que conhecem e praticam a palavra de Deus. São aqueles que conhecem e fazem a vontade do meu Pai. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós andamos nos princípios da Bíblia, quando nós andamos dentro da palavra de Deus, nós estamos fazendo parte da família de Jesus. Nós somos chamados filhos de Deus. Nós somos chamados amigos de Jesus. E nós fazemos parte da sua família. Então, que essa palavra hoje venha trazer um entendimento ao nosso coração, primeiro, da necessidade de lermos a palavra de Deus, de conhecermos a palavra de Deus, para podermos praticar a palavra de Deus. Segundo, que nós possamos entender a necessidade de fazer a vontade de Deus, ou seja, fazer aquilo que a palavra de Deus nos diz, nos manda. Fazer a oração do Pai Nosso como nós cantamos no início. Que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Então, que nós possamos ter esse entendimento e que nós possamos tomar gosto em ler a palavra, em aprender a palavra, em chamar o Espírito Santo para nos ensinar a palavra de Deus e nos mostrar cada vez mais o que é que nós devemos praticar na palavra de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Seja um missionário de Jesus, nos ajude a mostrar para o YouTube que o conteúdo desse canal é relevante, é bacana e que merece ser distribuído a muitas mais pessoas dentro da rede, longe, para muitos países, para muitos lugares. Seja um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Nos ajude a proclamar e propagar a palavra de Deus cada vez mais. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e o infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá, que você seja uma bênção, que você leve a palavra de Deus para todas as pessoas, que você possa ajudar uma pessoa a ser uma bênção na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Abreijos para você e até o próximo vídeo.